Oi, gente. Pronto, agora estamos ao vivo e gravando. A gente vai dar continuidade, então, no estudo dos gases com a parte 2 da teoria. A parte 1 foi uma introdução, onde a gente falou o que era, como que eu estudava um gás, qual que é a teoria que a gente usa para estudar um gás, que é a teoria dos gases ideais, né? O gás não tem interação molecular, as partículas se movimentam, enfim. E aí falamos das variáveis, pressão, volume e temperatura. E a gente terminou a aula tentando entender que existe uma certa relação matemática entre essas variáveis: pressão, volume e temperatura. E a partir destas relações, a gente estabeleceu leis, transformações, né? Então eu pegava um gás, mexia na temperatura e observava a pressão. Ou mexia no volume e observava a pressão. E a gente ia mexendo. E dali a gente tirou 3 leis. Tá? Lei das isotérmicas, isobáricas e isométricas. Tudo bem? O que a gente vai fazer hoje? Today. Ó. A gente já viu teoria cinética, estabelecemos o que é o estado de um gás e falamos das transformações. A gente vai vir a partir daqui, ó. Equação geral, Clapeyron, Avogadro, misturas e lei de Graham. Tá? Tudo isso aqui na teoria. Não sei se vai dar para falar tudo hoje, né? Tipo, que tem coisa pra caramba. Tá? Até Avogadro eu consigo. Certeza que eu consigo. Tá? Bom, o que a gente viu na semana passada? Eu vou voltar um pouco o slide aqui, porque a gente vai precisar... Cadê? Ó, a gente viu o que nos interessa para a aula de hoje são as transformações gasosas. Então, tipo, o que a gente tinha visto? Quando a temperatura é constante, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. A gente observou isso de maneira gráfica. Olha aqui, ó. Aqui o gráfico. Tá vendo? De um gás submetido a uma variação de pressão e volume, mantendo a temperatura constante. Tá? Só que essa lei, ela é uma lei limitada, porque ela só pode ser usada caso a temperatura do gás não mude. Eu falei sobre isso algumas vezes na semana passada. Tá? Você só pode usar essa lei quando você tiver um problema onde o gás não muda a temperatura. Beleza. Aí a gente viu uma segunda lei, que é a lei da pressão constante. O que a gente discutiu? Quando a pressão de um gás não variar, quando a pressão de um gás for constante, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, na medida em que eu aqueço o gás, o volume dele aumenta, ou seja, ele sofre uma expansão. Essa expansão ela vai ser chamada de expansão isobárica, porque a pressão do gás vai ser mantida constante. Mano, essa transformação ela é importante pra caramba lá na termodinâmica. Tá? Guarda bem essa transformação. A isotérmica também. A isobárica pra caramba. Tá? Então, quando a pressão de um gás não muda, temperatura aumenta, volume aumenta na mesma proporção. Só que essa lei também é limitada. Você só pode usar essa lei se a pressão do gás for constante. Então, percebem que as leis elas são úteis, mas elas não são gerais. Eu posso usar situações específicas. E aí a gente viu a terceira lei, a isométrica. A isométrica. Qual que é a lei isométrica? Quando o volume do gás não varia, ou seja, quando o gás não expande, quando o gás não contrai, ou seja, se ele não sofrer nenhuma variação de volume, a temperatura e a pressão também são diretamente proporcionais. Ou seja, se eu esquento o gás, por exemplo, se eu dobro a temperatura do gás, a pressão vai dobrar. Se eu, sei lá, aumento a temperatura em 90%,
a pressão aumenta 90%. É diretamente proporcional. Só que também é uma lei restrita. Ela é restrita porque ela só pode ser aplicada para gases onde o volume é constante. Então, o que a gente vai fazer hoje, na realidade, é pegar essas 3 leis e utilizá-las para criar uma lei geral. Como assim uma lei geral, Danilo? Uma lei que você possa usar para qualquer transformação. Seja ela isobárica, isométrica, isotérmica ou qualquer outra coisa. Porque, gente, na vida real, muitas vezes, um gás sofre uma transformação onde tudo varia. Vai variar, por exemplo, o que vai acontecer na termodinâmica. Dentro de um motor a combustão, o gás ele sofre mudança de temperatura, pressão, volume, ele está dentro do motor, fazendo o motor se mexer. Então, quando você vai trabalhar num problema mais prático, cara, não vai ter transformação isotérmica. Não vai ter transformação isobárica. Vai ser uma transformação onde tudo muda. Que fórmula eu uso? A pergunta da aula de hoje começa assim. Que fórmula eu vou usar para trabalhar com situações onde o gás muda tudo? Qual é a vantagem dessa fórmula? A vantagem dessa fórmula é que você vai usá-la para qualquer transformação. Inclusive para essas que a gente viu. Porque se ela é uma lei geral, ela tem que servir para tudo, não só para os casos específicos. Tá bem? Bom, peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vamos lá, então. Ó, isso aqui foi o que a gente já viu, ó. Tá? Isso aqui foi o que a gente já viu. O que está em amarelinho. A gente começa aqui. Equação de Clapeyron, pivot Povatov, equação de Clapeyron, tá? Então vamos lá. Equação geral das transformações. O que que nós sabemos? Eu vou escrever aqui, ó. Sabemos que quando a temperatura é constante, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Isso é da aula da semana passada. Tá. Quando a pressão é constante, eu tenho que V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. Transformação isobárica. E quando o volume for constante, P1 sobre T1 é igual a P2 T2. Tá. O que que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que se P vezes V é igual a PV, se V sobre T é igual a V sobre T, e P sobre T igual a P sobre T, eu posso juntar essas 3 equações numa equação geral, que diz o seguinte. Isso tem que ser igual a isso. Pronto. Isso aqui é chamado de equação geral de transformação gasosa. Tá? Você vai aplicar essa equação em qualquer evento de transformação gasosa. Ah, o gás esquentou, o volume diminuiu, a pressão dobrou, não importa. O que importa é que a condição P1V1T1, que a gente vai chamar de estado inicial, tem que ser igual a estado final, P2V2T2. Final. Tá? Essa lei, ela engloba as 3 primeiras leis.
e mais qualquer outra situação, tá? Basta você observar as diferenças entre as fórmulas. Então, por exemplo, quando a temperatura é constante, ó, temperatura constante significa que T1 igual a T2. Então, na isotérmica, T1 igual a T2. Por isso que a gente cancela a temperatura na equação, né? Se você cortar a temperatura aqui, ó, corta a temperatura do T1 e corta a temperatura T2. Você tem a equação da isotérmica. Tá? Na isobárica, P1 igual a P2. Certo? E na isométrica, ou isovolumétrica, V1 igual a V2. Faz sentido isso, né? Tá? Beleza? E aí, gente, uma outra observação que eu queria fazer, porque na verdade eu não fiz na semana passada, é a seguinte. Toda vez que você precisar usar temperatura nessas equações, ela tem que estar em Kelvin, tá? A temperatura é expressa em Kelvin, tá? Cuidado. A pressão não tem problema. A pressão pode ser em atm, a pressão pode ser em milímetro de mercúrio, não tem problema. E o volume também não tem problema. Pode ser em metro cúbico, pode ser em litro, pode ser em ml. O problema é a temperatura, gente. Cuidado. Por quê? Porque a temperatura em Kelvin não tem nada a ver com a temperatura em Celsius. Tá? Beleza? Quando a gente for fazer os exercícios de sala, a gente vai aplicar essas equações, mas assim, sendo bem honesto para vocês, isso aqui não é a coisa mais importante da aula. No sentido de que não é isso que cai. Para nós, na química, isso aqui vai ser importante na física. Quando a gente for estudar termodinâmica, a gente vai usar essa equação. Na química, a próximo slide que é importante, tá? Que é a parte de equação de Clapeyron, volume molar, tá? Só que eu tenho que falar sobre isso porque a equação de Clapeyron vem daqui, tá? Beleza? Veja se vocês têm alguma pergunta em relação ao que está exposto aqui. Queiram fazer alguma intervenção aí, tá? Se não, eu vou tirar uma conclusão daqui. Mais uma conclusão, né? Que a gente já falou várias coisas aqui. Gente, dá uma olhada na equação. P1V1T1 é igual a P2V2T2. Agora, pera um pouquinho. Se P1V1T1 igual a P2V2T2, eu posso concluir... Conclusão. Conclusão é a seguinte. Se você pegar a pressão do gás, multiplicar pelo volume do gás e dividir pela temperatura do gás, isso aqui tem que dar constante. Faz sentido? Faz sentido? Essa constante, gente, ela tem nome. Ela tem nome. Ela vai se tornar a constante dos gases. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Tá? Ah, mas como que você sabe que é constante dele? Uai, se a conta no estado inicial, o resultado da conta é igual no estado final, então essa conta tem que dar sempre o mesmo valor. Tá? Beleza? Talvez para nós aqui na química, essa seja a conclusão mais importante. Tá? Para qualquer gás que estiver confinado, presta atenção, para qualquer gás que estiver confinado, a conta PV sobre T dá sempre constante. Tá? Notem que no meu exemplo aqui, ó,
que eu coloquei aqui um desenho, ó. O gás ele está inicialmente com uma pressão de 100 kPa, 100 kPa, que é um ATM, tá? O volume dele é 5 litros e ele está a 300 Kelvin. Gente, olha o que aconteceu com o gás. Olha o que aconteceu com o gás. A pressão aumentou. Então não é uma transformação isobárica. Não é uma transformação isobárica. O volume mudou. 4 litros. Então não é isométrica. E a temperatura foi para 600 K. Então as variáveis elas estão se relacionando de tal maneira que, se você fizer essa conta aqui, ó, o resultado vai dar absolutamente o mesmo, gente. Tá? Isso porque o gás está confinado. Sabe o que significa dizer que o gás está confinado, gente? É que não está escapando gás lá de dentro. A quantidade de gás ali é constante. O número de moléculas é constante. Se você abrir o recipiente, isso não vale mais. Então, é uma transformação em ambiente fechado. Não há troca de matéria entre o meio de dentro e o meio de fora. Porque, mano, se deixar vazar gás, aí já era. Se deixar vazar gás, a pressão vai cair, a temperatura vai mudar, enfim. Tá bem? Bom, dito isto, o que o Clapeyron fez? O Clapeyron, ele olhou para isso e falou assim, peraí, P vezes V dividido por T é constante, se o número de mols for constante. E se eu mudar o número de mols? Essa foi a sacada do Clapeyron. O Clapeyron estudou exatamente isso, só que para número de mols diferentes. Como é que ele fez isso? Opa! O que o Clapeyron fez? Então vamos colocar aqui, ó. O Clapeyron, ele pegou, imagina a seguinte experiência. Ele pega um recipiente, aqui, ele pega um recipiente e coloca aqui dentro, vamos supor, 1 mol de gás. Vamos supor, hélio. Faz de conta que é o hélio. Tá bem? Beleza. Aí, ele vai medir. Esse recipiente ele tem um volume, ele tem uma temperatura, ele está numa pressão. Tá bem? Então, lá dentro tem 1 mol de hélio e ele está numa pressão, num volume, numa temperatura. Então, ele está numa condição. O que o Clapeyron fez? Ele pegou a pressão, multiplicou pelo volume, dividiu pela temperatura e chegou num valor. Eu vou chamar esse valor de K. Eu vou chamar de K porque é uma constante, né? Tá? Ah, ó, tem uma pergunta aqui que veio no chat agora que eu preciso compartilhar com vocês. Dan, quando está confinado, nem a temperatura, nem a pressão, nem o volume variam. Não. Quando está confinado, significa que o gás não escapa. Ele pode estar confinado e sofrer uma transformação. Se ele estiver confinado e esquentar, pronto, já mudou. A questão não é confinar, não significa dizer que está constante. Porque, gente, vamos lá. Olha só, hellos. Não é uma equação de transformação. Então, o que eu vou fazer no gás? Transformar. Se eu vou transformar, o que eu quero é que alguma coisa mude. O que não vai mudar é a quantidade de gás. Essa não. Tá? É importante ter essa percepção. Aí, o que o Clapeyron fez?
Ele fez essa conta e chegou no valor. Tá bem? Beleza. Aí, qual foi a ideia dele? Ele falou, peraí, vamos pegar agora um outro recipiente de volume diferente, colocar lá dentro 3 mols de um outro gás. É um outro gás, num outro recipiente, com outro volume, com outra temperatura e com outra pressão. E uma outra quantidade de gás. Adivinha o que aconteceu quando o Clapeyron fez a conta? O resultado que ele encontrou, gente, foi 3 vezes o K. Três vezes o K. Ou seja, de fato, existe um número constante ali. Mas quando você modifica a quantidade de gás, esse número fica multiplicado pela quantidade de gás. Então, quando era 1 mol, o valor que ele encontrou foi K. Quando eram 3 mols, o valor que ele encontrou foi 3K. Então, o Clapeyron não demorou muito para perceber o seguinte. O Clapeyron percebeu o seguinte, olha, imagina que você tem um recipiente, pronto, um outro recipiente, numa pressão, num volume qualquer, numa temperatura qualquer, numa pressão qualquer. Imagina que lá dentro você tenha N mols. O que o Clapeyron percebeu? Se você pegar P vezes V e dividir por T, o resultado vai te dar N vezes o K. N vezes o K. Gente, isso aí é a equação de Clapeyron. O famoso PV igual a nRT. Com o passar do tempo, essa constante foi chamada de constante universal dos gases. Vocês já repararam que a física é cheia de constante? Já repararam isso? Tem alguma coisa muito louca por trás disso, né? Essas constantes, cara, elas é uma coisa muito bizarra. É uma coisa muito bizarra. Tá? Essa constante aqui, ela tem um valor determinado. Tá? Esse valor determinado... Espera aí que tem uma pergunta aqui. Que parte? Do NK? Do NK? Que parte que você quer que eu explique? Da geral? Ó, a geral é uma... O que eu chamo de geral? É uma forma de você generalizar uma coisa que você viu 2 vezes. Então, o que o cara fez? Quando ele usou 1 mol de gás, a conta deu 1K. Quando ele usou 3 mols, a conta deu 3K. Se ele usar 5 mols, a conta vai dar 5K. Se ele usar 9 mols, a conta vai dar 9K. E se ele usar N mols, quanto vai dar essa conta? NK. Quando você diz N mols, você está generalizando. Você está dizendo, olha, qualquer que seja o número de mols, a conta PV sobre T vai dar o número de mols vezes uma constante. Isso é ter uma generalização. É você observar um evento e transformar ele numa lei. Qual é a lei? A lei é PV igual a NK. Sempre. Para qualquer gás.
tá? Esse K, com o passar do tempo, ele foi sendo chamado de constante universal dos gases e ele é simbolizado pela letra R. Então, a equação que vocês conhecem é a PV sobre T igual a NR. Isso é equação de Clapeyron. Tá bem? Beleza. Agora, gente, uma coisa importante. Por que essa equação ela é monstro? Porque ela relaciona todas as variáveis do gás e a quantidade em mols. Então, gente, percebam a importância dessa equação para a química. Para a química. Porque, por exemplo, quando a gente teve aula de mol, conteúdo anterior, vocês lembram que a gente conseguia calcular o número de mols a partir da massa? Então, por exemplo, se eu tenho 200 gramas de água, eu consigo calcular quantos mols eu tenho. Se eu tenho 1 quilograma de sal de cozinha, eu sei calcular quantos mols eu tenho. Agora, quando eu trabalho com gás, eu consigo calcular o número de mols a partir da pressão, a partir do volume. Tipo, isso é que é foda. Tipo, você consegue calcular quantos mols tem de um gás sem pesar ele numa balança. Por isso que essa fórmula é louca. Tipo, porque uma coisa é você pesar água na balança. Como que você vai pesar um gás? Então, por exemplo, eu consigo colocar um gás num recipiente, aí eu meço a pressão, eu meço a temperatura e eu consigo descobrir quanto tem de gás lá dentro. Por isso ela é mágica, essa equação. Tá? Só que ela só vale para gás, né? Ela só vale para gás. Tá? Outra coisa importante, o R. O R, gente, ele é um número, só que percebam que esse R, ele depende de pressão, volume e temperatura. Tá, qual que é o problema? Na equação de Clapeyron, você pode usar as unidades que você quiser. A pressão pode estar em atm, a pressão pode estar em milímetro de mercúrio, o volume pode estar em litro ou metro cúbico. A única coisa é que a temperatura é sempre Kelvin. Então, o que acontece? Dependendo das unidades que você usar, o teu R vai ter um valor. Por exemplo, o R que vocês mais usam é o 0,082. Talvez muitos de vocês já tenham visto esse número. Só que você só pode usar 0,082 na equação se a pressão estiver em atm e o volume em litro. Gente, olha a unidade do R. Olha a unidade do R. ATM vezes litro, dividido por mol, vezes Kelvin. Mano, oi? Tá? O que eu quero que vocês observem? Quando você for usar o R, 0,082, que é o que ele vai te dar no exercício, veja se a pressão está em atm. Se ela não tiver, você transforma. Veja se o volume está em litro. Se ele não tiver, transforma. Tá bem? Outra coisa, para finalizar essa discussão. Ai, peraí. Ai, tô com uma coceira nas costas. Ô, gente, na física, a gente não vai usar esse R, tá? Só um spoiler. Por quê? Na física, a gente trabalha no sistema internacional. E no sistema internacional, o volume não é litro, a pressão não é atm. Então, lá na aula de física, eu vou apresentar para vocês um outro R, tá? Guarda essa frase. Coloca aí no teu caderno. Existem outros valores de R, dependendo da unidade. Existem outros valores de R, dependendo da unidade. Por que eu não vou passar esses valores aqui? Porque na química a gente usa sempre esse. Então, tipo, não tem por que ficar falando disso. Tá bom? Beleza? Veja se tem dúvida. Tudo certo, né?
Tá, agora é o seguinte. Numa aula de cursinho, ela acabava aqui. Se tivesse num cursinho agora, você já tinha acabado a tua aula aqui. A gente vai começar a nossa aula agora. Por quê? Porque agora eu vou pegar... Eu tenho duas equações. O PVT Pavotó, que é isso aqui, ó. E o PV igual a NRT. Certo? Maravilha. Eu vou pegar isso aqui agora e vou começar a criar coisas. O que eu posso fazer com estas equações na química? Quais são os conceitos que eu posso criar na química onde eu vou usar o PVNRT? Porque, gente, não vai cair PVNRT. Vai cair o desdobramento dele. Aí o aluno vai lá, assiste a aula de PVNRT, aí cai uma questão de pressão parcial. O cara fala, oi, não sei do que se trata. Então agora é que a aula vai ficar legal, porque eu vou pegar isso e vou usar como ferramenta. Tá bom? Bom, então vamos lá. Eu estou chamando essa sequência de complementos teóricos. Tá? Mas eu queria que vocês, sinceramente, não olhassem para a palavra complemento como tipo rodapé de caderno. Não, não é. Vamos lá. O primeiro desdobramento, gente, é o que a gente chama de volume molar. O famoso 22,4. O famoso 22,4. Tá, opa, peraí, perdão. Da onde vem isso? Da onde vem essa história de que o volume molar é 22,4? Essa concepção do volume molar 22,4, ela vem de um princípio que foi conhecido como hipótese de Avogadro. O que o Avogadro percebeu? O que ele percebeu foi o seguinte: imaginem que você pegue dois balões. Você tem um balão A. Esse balão está numa pressão, num volume e numa temperatura. E lá dentro tem uma quantidade X de gás. Eu vou chamar esse balão de balão A. Tá bom? Agora imaginem que tenha um outro balão com uma outra quantidade de gás. Então aqui eu tenho X mols. E aqui no balão B, eu tenho Y mols. O que o Avogadro percebeu? Tá? Só um comentário antes. O Avogadro não sabia que existia essa história de PVNRT. Tá? Isso é pós-Avogadro. Eu quero deixar isso claro para vocês vão entender por que isso é foda. O cara era muito foda. Ele percebeu o seguinte: se o balão tiver a mesma pressão, o mesmo volume e a mesma temperatura, o que o Avogadro considerava é que X tem que ser igual a Y. Ou seja, se os balões estiverem nas mesmas condições, tem o mesmo tamanho, a mesma pressão e o mesmo volume, a quantidade de moléculas de gás é a mesma. Então, por exemplo, se no balão A tiver 3 mols, no balão B tem 3 mols. É basicamente isso, tá? E aí o princípio de Avogadro, ele é enunciado dessa forma aqui, ó. Opa. Volumes iguais de quaisquer gases, ó, volumes iguais de quaisquer gases, se estiverem nas mesmas condições de pressão e temperatura, terão a mesma quantidade de mol. Tá? Para nós que estamos aqui hoje, 2023, estudando para o vestibular, isso é óbvio. Por que isso é óbvio? Porque eu acabei de mostrar para vocês que P vezes V sobre T é igual a NR. Agora, gente, pensa comigo. Se P vezes V sobre T igual a NR, você não pode dizer que o número de mols é igual a P, V
sobre RT? Agora, pensa, se a pressão é igual, se o volume é igual, se a temperatura é igual, por que essa conta ia dar diferente? Não tem por que ela dar diferente. Então, a hipótese de Avogadro, ela é provada a partir da equação de Clapeyron. Porque percebe, você entende por que os caras chamavam de hipótese de Avogadro? Porque os caras não tinham a mínima condição de provar isso. Por quê? Porque os caras não sabiam da equação dos gases. Quando é que a hipótese virou uma certeza? Quando os caras desenvolveram toda essa teoria e falaram, não, peraí, o número de mols de fato é igual a PV sobre RT. Tá? Beleza? Então isso é a hipótese de Avogadro. A gente tem uma série de problemas que podem ser usados a partir daqui. Tá? Por exemplo, deixa eu ver se eu faço isso. Eu não sei se eu faço. Deixa eu ver. Vou fazer. Ó. Tira print. Tira print. Vamos aplicar esse princípio num exercício. Pra vocês entenderem como eu uso isso. Quer ver? Ó. Olha aqui, é uma questão bem nessa classe. Ó. Onde tem mais gás? Tem vários gases. Os gases estão todos na mesma temperatura. Estão todos com o mesmo volume, mas tem a pressão diferente. Então, a hipótese de Avogadro, ela se resume basicamente a isso. Ó. O número de mols é igual a PV sobre RT. Gente, a temperatura é a mesma. O volume é o mesmo. O que faria ter mais ou menos gás dentro do recipiente? A pressão. Onde tem mais gás, certamente vai ter mais pressão. Tá? Esse é um caso onde os gases têm pressão e volume iguais. Ele podia colocar os gases com a mesma pressão e com a temperatura... aliás, esse caso, a temperatura e o volume são iguais, né? Eu falei errado. A temperatura e o volume são iguais. Mas ele podia ter colocado os gases com a mesma pressão e a mesma temperatura e volume diferente. O importante é você ter sempre como parâmetro essa equação para número de mols. E aí você bate o olho, olha, o gás que tem maior pressão, o gás que tem maior pressão é esse aqui, ó. Inclusive, eu posso dizer o seguinte, olha que interessante. Olha o que eu posso fazer, vê se vocês concordam com isso, ó. Vamos colocar aqui. Vê? Vamos colocar aqui número de mols. O primeiro gás tem N mols. O segundo tem 2N. O terceiro tem N mols. O quarto tem 3N. E o 5 tem N. Veja se vocês concordam com isso. Se não concordarem, me perguntem, para a gente poder discutir. Tá? Você consegue estabelecer uma proporção entre as moléculas. É claro, né, pessoal, que se você quiser saber o valor do N, você vai ter que fazer a conta. Mas veja, eu não preciso fazer esta conta 5 vezes para descobrir onde tem mais gás. Esse é o tipo de exercício que pode aparecer com a hipótese de Avogadro. O cara não quer que você calcule as 5 coisas. Ele quer que você estabeleça uma relação pela proporção de quem está maior, ou pressão, ou volume. Tá? Beleza? Perguntas, gente?
Podem tirar print. Beleza. Vamos falar do volume molar. Volume molar. Ah, peraí. Deixa eu ter uma pergunta aqui. Dan, daria para pensar também, se eu pensar que se a pressão é maior, é porque tem mais partículas batendo na parede? Então, você pode pensar isso aqui pelo seguinte. Veja, por que você pode pensar? Porque o tamanho do recipiente é o mesmo. Na verdade, não é só por isso, né? É porque o tamanho é o mesmo e as moléculas estão com a mesma agitação. Porque, por exemplo, você poderia ter uma situação onde tem menos molécula, mas a pressão é maior. Por quê? Porque o gás estaria mais quente. Então, quando você escreve aqui na sua dúvida, como tem a tabela de comparação, mais do que ter a tabela, é porque tem coisas que não mudam. Percebe? Tem duas coisas que não mudam. Então, no final das contas, por que o teu raciocínio faz sentido? Porque a única coisa que influenciaria na pressão é o número de moléculas. Porque todos estão com o mesmo tamanho. Agora, por exemplo, imagina que você tivesse um recipiente ali de tipo 100 litros, maior. Só que o gás estivesse muito mais quente. Podia acontecer isso. O gás está num recipiente muito maior, mas está tão mais quente que mesmo ele estando no recipiente maior, ele teria uma pressão maior. Então, assim, resumindo a história, às vezes essa comparação pode ser mais complicada. É isso que eu estou querendo te dizer. Por que o teu raciocínio funcionou neste contexto? Porque você só tinha mudança da pressão. Agora, se tiver mudança de pressão e volume, aí a coisa complica um pouquinho mais, tá? Beleza. Outra coisa que eu quero discutir com vocês, que é uma aplicação, opa, disso aqui, ó. Nós ainda estamos trabalhando com isso aqui, ó. Certo? Então, isso aqui é a hipótese de Avogadro. Agora nós vamos usar ela para falar do volume molar. Gente, a gente discutiu na aula de mol a importância da massa molar. A massa molar é uma massa de referência, certo? Então, agora imaginem o seguinte. Imaginem que eu pegue 1 mol de metano. 16 gramas por mol. É um gás. E eu coloco ele num balão. Coloquei aqui. Gente, esse balão vai ter um volume. Esse balão vai ter um volume. Esse volume é chamado de volume molar. Isso é o volume molar. É o volume de 1 mol de gás. Só que, gente, presta atenção numa coisa muito importante. Este volume não é um volume fixo, porque depende da temperatura do gás, depende da pressão. Então, o volume molar, ele é calculado, o volume molar, ele é calculado a partir das condições do gás. Ele é calculado a partir das condições. Então, por exemplo, se você olhar na equação do Clapeyron, lá o PV e NRT, do jeito que a gente está escrevendo ali, vamos isolar o volume. Isola o volume. Volume. Volume é igual a N
RT dividido por P. Não é verdade? Tá. Se eu quero calcular o volume molar, você concorda que o N é igual a 1? É o volume de 1 mol. Então, gente, o volume molar ele é calculado a partir da seguinte conta. RT dividido por P. Percebe que o volume molar não é 22,4? O volume molar ele pode ser 22,4, mas ele pode ser 24, ele pode ser 22, depende. A gente trabalha na química com duas situações. Situação 1. Aquilo que vocês conhecem como CNTP. Condição normal de temperatura e pressão. Tá? Nessa condição, gente, a temperatura é 273 Kelvin, que é 0 graus Celsius, e a pressão é 1 atm. Tá? Como que ficaria a conta? Como que ficaria a conta se eu substituir esses valores? Vamos fazer? Volume molar igual a R T dividido por P. Tudo bem? Gente, essa conta vai dar 22,386. Aproximadamente 22,4. Percebe como isso é precioso para a gente na química? Toda vez que o gás estiver nessa condição, ó, quando ele estiver a 0 graus e 1 atm, você consegue dizer que cada mol dele ocupa 22,4 litros. Então você consegue calcular o número de mols a partir do volume. Então, gente, sabe como que é foda? Sabe como que os caras usam isso na química? Imagina que você tem uma reação que você está produzindo um gás. Sei lá, você está produzindo gás carbônico. Tá bom? Como que você vai medir a quantidade de gás produzido, cara? Como? Você não consegue pesar o gás. O que os caras fazem? Eles pegam o gás que a reação produz, colocam num balão e colocam um balão a 0 graus e 1 atm. Pelo tamanho do balão, eles sabem quantos mols tem. Porque se o balão tiver 22,4 litros, tem 1 mol. Se o balão tiver, sei lá, 224 litros, vai. 224 litros. Ele vai ter 10 mols. Tipo, isso serve para qualquer gás, só que ele tem que estar na CNTP. Ah, Danilo, e se o gás não tiver na CNTP? Você faz a conta para descobrir quanto que vale o volume. Eu não preciso fazer da CNTP porque já foi feita. Por isso que o vestibular gosta da CNTP. Agora, tem uma outra. Deixa eu colocar outra aqui. A outra, situação 2, é a CATP. A CATP, gente, o gás, ele está a 25 graus, 298. 25 graus. Na primeira ele está 0. Cuidado, a condição normal é 0. Eu já vi muita gente confundindo normal com ambiente.
A condição ambiente é 25 graus. Opa, ambiente. Nesse caso, a pressão continua 1 atm. Só que a temperatura é um pouquinho maior. A temperatura é um pouquinho maior. Tá bem? Beleza? Tá, evidentemente, gente, o volume molar vai dar diferente. Ó, o volume molar é igual a 0,082 vezes 298 sobre 1. Ele vai dar um pouco maior, né? E dá um pouco maior. Dá 24,4, aproximadamente. Tá bom? Cara, isso aqui é o que a gente vai mais usar na aula de estequiometria. Porque toda vez que uma reação produzir gás, eu vou medir esse gás pelo volume. E aí, medindo o gás pelo volume, eu relaciono com o número de mols. Então, na estequiometria, gente, a CNTP é disparado a mais importante. Tá bom? Beleza? Podem tirar print. Maravilha, gente. Tá, o que a gente vai fazer agora? Eu vou trabalhar de novo com aquela equaçãozinha. N igual a PV. Peraí que eu já leio isso que você escreveu aqui. Sobre RT. Puta, a minha trajetória do cursinho. Eu vou contar para vocês um dia. Como que foi. Eu vou contar. É uma história bem legal. E vocês vão entender por que eu sou tão bravo com vocês. Aí vocês vão falar, puta, agora eu entendo por que ele é bravo. Agora eu entendo. Eu não vou falar sobre isso agora, que a gente já ficou enrolando. Aí, olha só. O que eu vou fazer? Eu quero calcular a densidade de um gás. Aí você fala para mim assim, tá bom, Danilo, mas a densidade de um gás não é massa sobre volume? Sim, a densidade é massa sobre volume. Só que eu vou criar aqui uma nova maneira de calcular a densidade. Como vai funcionar? Imagine o seguinte, eu tenho um gás num balão de novo, tá? Tem um gazinho no balão. E aí esse gás ele está numa pressão, está numa temperatura, está num volume e tem um número de mols aqui. Tá bom? Muito bem. Eu vou calcular a densidade sem conhecer a massa. Eu vou calcular a densidade sem saber o volume do balão. Não vou usar o volume. Tá. Como eu vou fazer isso? Bom, eu sei que densidade é massa sobre volume. Isso aqui, você tem duas equações. Esta e esta. Eu vou misturar uma com a outra. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a equação de Clapeyron. Só que eu vou usar a equação de Clapeyron daquele jeito que vocês usam, ó. Que a gente usa mais, ó. Tá bem? PV igual a nRT. Tá, agora presta atenção o que eu vou fazer. Tá vendo onde tem número de mols? Gente, olha o que eu vou fazer no número de mols. Eu vou dizer que o número de mols é a massa dividida pela massa molar. Massa dividida por massa molar. Isso é o número de mols. Tá? Se eu souber a massa, por exemplo, imagina que aqui dentro tenha, sei lá, 6 gramas de hidrogênio.
A massa molar do hidrogênio, gente, é 2 gramas por mol. Estou dando um exemplo, tá? Você concorda que lá dentro teríamos, então, 3 mols? Ó, se cada mol pesa 2 gramas, 6 gramas são 3 mols. Então, quando você precisar calcular o número de mols, aí vai uma dica. Se você não quiser fazer regra de 3, se você quiser fazer rápido, o número de mols você pode calcular pegando a massa e dividindo pela massa molar, tá, gente? Não tem erro. Formulinha para calcular o número de mols. Tá, por que essa fórmula é importante? Vocês já vão entender. Ó. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer um pouquinho nessa equação. Tá vendo a massa molar? Tá vendo a massa molar? Eu vou passar ela para a esquerda multiplicando. Então vai ficar massa molar vezes peso. E o volume eu vou passar dividindo. Como se eu tivesse trocado de lugar. O volume eu passei para o lado direito dividindo. A massa molar eu passei para o lado esquerdo multiplicando. Agora, gente, olha isso aqui. Isso aqui não é a densidade do gás? Isso aqui não é a densidade do gás? Ah, então eu posso dizer que a massa molar vezes a pressão igual a densidade do gás vezes R vezes T. Tá? Dica de estudo. Faça isso sozinho em casa. Faça isso sozinha em casa. Faça isso, como eu estou fazendo, como se você estivesse explicando para você. Você nunca mais vai esquecer isso. Aí eu vou isolar a densidade. Ó. Ô, gente, vou falar uma frase para vocês agora, e eu quero que vocês olhem para essa fórmula e vejam se vocês entendem essa frase. Você já ouviu essa frase de professor? Sabe aquela frase do professor de geografia? Que o ar quente, ele sobe porque ele é menos denso? E o ar frio, ele desce porque ele é mais denso? Sabe quando você está estudando corrente de convecção? Que as massas de ar, elas se movimentam por conta da densidade? Hã? Então, olha para a fórmula. Quanto maior a temperatura do gás, olha para cá. Quanto maior a temperatura do gás, menos denso ele é. Tá? Então, o ar quente ele sobe e o ar frio desce. Porque quando você abaixa a temperatura, faz sentido, gente. Porque quando você abaixa a temperatura, o gás ele tende a contrair. Se ele contrai, a densidade fica maior, porque ele ocupa menor volume. Concorda? Por outro lado, quando você esquenta um gás, ele expande. Quando ele expande, ele aumenta o volume. Então ele ocupa mais espaço. Se ele ocupa mais espaço, ele fica menos denso. Entendem? Tá? Beleza? Legal, né? Gostou, né? É bom quando a gente relaciona assim com as outras matérias. Ajuda. E a gente vai. E assim, tá, gente? A gente vai estudar convecção também na física, tá? Então, vocês estão estudando na geografia isso, a gente estuda isso na física também. Porque a convecção, por que ela é importante na física? Porque ela é uma forma do calor circular, gente. Vocês já imaginaram se não existisse corrente de convecção? Cara, a Terra ia ser um forno. Um forno. Graças às correntes de convecção, o calor ele consegue se propagar. Por exemplo, nos oceanos, a corrente de convecção é importante, porque vocês sabem que convecção não acontece só em gás, né? Acontece em líquido também. Então, tipo, na física a gente vai falar muito disso
nos líquidos. Por exemplo, tem um fenômeno que já devem ter visto na biologia, já ouviram falar de ressurgência, que é quando, por conta das correntes de convecção, a água dos oceanos meio que mexe e os nutrientes circulam pela água. Isso é chamado de ressurgência. Não sei, acho que você estudou isso em biologia, se não me engano. Tá? Bom, enfim. Agora eu quero fazer 2 exemplos de como aplicar essa fórmula, tá bom? Para a gente ter um parâmetro também de como que isso pode cair no vestibular. Tá? Todos esses exercícios que eu estou tirando, gente, de exemplo, eles são de vestibular. Só que, eu estou tirando enunciado, para a gente não ficar perdendo tempo. Eu prefiro enrolar, ficar falando da minha vida com vocês. Ó, exemplo. Qual será a densidade absoluta? Densidade absoluta é a densidade, tá, gente? Do gás carbônico quando ele apresentar uma pressão de 1 atm e meia, tiver numa temperatura de 47 graus. Tá vendo, ó? Ele não deu a massa, ele não deu o volume. Porque você não precisa saber o volume do gás para calcular a densidade. Por isso que lá na geografia, você pode falar que o ar quente e o ar frio sobe e desce. Porque, mano, você não tem um volume. Você não está calculando a partir do volume. Você está calculando pela temperatura, pela pressão. Então, ó, temperatura, gente. 273 mais 47. Já passa para Kelvin. Tá bom? Dá 320, é isso? Kelvins. A pressão tá. Então, densidade é massa molar vezes pressão sobre R vezes T. Tá bom? Aí é substituir 44 vezes 1,5 sobre 0,082. Ô, gente, o exercício dá isso, tá? Eu só tirei porque a gente já sabe. Vezes 320 aqui embaixo. Aqui. Deixa eu fazer essa conta chata aqui. Dois e meio? Não sei se alguém fez a conta. 2,51, vai. Tá bom? Ô, gente, qual que é a unidade dessa densidade aí, hein? Dica, olha para a conta. Para você descobrir a unidade, olha para a conta. Você usou a massa molar em grama, não usou? Você usou a massa molar em grama. Aqui no R, você lembra da unidade do R? ATM vezes litro, mol, Kelvin. Então, gente, olha que coisa louca que eu vou fazer agora. Olha como eu vou descobrir a unidade da densidade. A densidade é massa molar vezes pressão sobre R vezes T, não é? Massa molar é gramas por mol. Vezes. Pressão é ATM. Unidade R é ATM, litro, mol, Kelvin. Multiplicado pela temperatura. A temperatura é Kelvin. Olha o que vai acontecer, gente. Eu vou cancelar uma porrada de coisa, ó. Eu vou cancelar o Kelvin com o Kelvin. O mol que está aqui embaixo, eu vou cancelar com esse mol daqui. O ATM daqui, eu cancelo com o ATM daqui. O que sobrou de unidade? Grama por litro. Toda vez que você tiver dúvida sobre uma unidade,
Faz isso que eu fiz. Pega a fórmula e coloca as unidades de cada coisa. E faz a conta como se você estivesse fazendo a conta com os números. Só que você está fazendo com a unidade. Na verdade, né, gente, quando você faz a conta, você está fazendo a conta com os números e com as unidades. Então, esse número 2,51, ele é grama por litro, porque é o que sobrou. É o que sobrou. Entenderam? Isso é chamado de análise dimensional. Isso que a gente está fazendo aqui. Chama análise dimensional. Tá? Isso funciona com qualquer fórmula. A gente faz isso de vez em quando, tipo na física. Tipo, eu já fiz algumas vezes com vocês isso. Tá? Beleza? Vamos fazer mais um? Vamos fazer a saideira? Pode tirar print desse aqui. Beleza. Ó, o ácido sulfídrico é conhecido pelo cheiro de ovo podre e é utilizado no transporte ou na refinaria de petróleo. Tendo conhecimento de que este gás está no ambiente na CNTP, então ele está na condição normal de temperatura e pressão, o que eu sei sobre a CNTP? Que a temperatura é 273, que a pressão é 1 atm, e eu também sei outra coisa. O que eu sei aqui, gente? O que eu sei aqui? Além disso, né? O volume de 1 mol. Exato. 1 mol ocupa 22,4. Tá bem? Tá bom. Quero calcular a densidade. Agora eu vou contar para vocês uma outra coisa. Olha que legal. Eu posso calcular a densidade assim, ó. Eu posso. Mas eu também posso fazer uma outra conta. Então, ó, se eu for fazer pela densidade, pela fórmula, eu já sei fazer. Só que como ele está na CNTP, eu posso fazer de outra forma. Outra possibilidade. Densidade não é massa sobre volume? Lembra que eu falei para vocês que eu não precisava do volume para calcular a densidade? Claro que eu não preciso. Eu tenho a fórmula da densidade, que é essa que a gente acabou de deduzir aqui, ó. Só que, gente, agora eu sei uma coisa. Eu sei que 1 mol ocupa 22,4 litros. Então, presta atenção. 1 mol de gás ele ocupa 22,4 litros e a massa dele não é a massa molar? Para qualquer gás. Então, sabe que conta que eu posso fazer, gente? Veja se vocês entendem essa conta. A densidade do gás na CNTP vai ser a massa de 1 mol dividido pelo volume dele. Aqui, ó. Isso porque eu sei o volume. É o volume molar. Então, 1 mol é a massa de 1 mol. Tá? E eu vou calcular essa massa. Ó, a massa molar disso daí vai dar... O hidrogênio é 1, 2 vezes 1, mais 32 do enxofre. Então, dá 34. Então, joga aqui, ó.
Densidade na CNTP. 34, que é a massa de 1 mol, dividido por 22,4 litros. Tá bom? Ou, então, substitui. Por exemplo, se você sabe que ele está na CNTP, gente, qual a pressão dele? 1 atm. 1 atm. Qual a temperatura dele? 273. Quanto vale o R? 0,082. Você vai cair na mesma conta. Você vai cair na mesma conta. Só que pensando desse jeito é mais rápido. Tá? Deixa eu ver quanto que dá isso aqui. 34 dividido por 22,4. Pronto. 1,51. 1,51. Vocês perceberam também uma coisa, gente? As densidades de gases, elas são muito pequenas. Justamente porque são gases. Por exemplo, vamos comparar uma coisa que você conhece a densidade? Olha a densidade desse gás. 1,51 por litro. Ou seja, 1 litro de gás pesa 1,5 grama. Quanto pesa 1 litro de água? 1.000 gramas. Percebe a diferença de densidade de líquido para gás? É absurda, por causa do estado físico, evidentemente. Tá bom? Tudo bem. Belezinha. Eu acho que para mim já deu.